Evangelho, eu tenho partes que estão em série e partes que estão em paralelo. Só que tu vê, não tem ninguém em paralelo já. O que eu posso perceber é que quando eu somar esses dois, o resultado deles vai ficar em paralelo com esse, né? Esse é o detalhe. Portanto, para tu conseguir achar o resistor equivalente de uma associação mista como essa que eu acabei de criar, tu não vai ver em livro nenhum que eu acabei de criar, não sei que eu tenha muita sorte. Como é que tu vai proceder? O negócio é tu não ficar nervoso. O negócio é tu conseguir fazer a coisa devagarzinho. Ou seja, tu pode ir lá, copiar o circuito e fazer uma mudança de cada vez. Esse cara continua ali 10 ohms, esse cara continua ali 60 ohms e esse cara continua ali 90 ohms. Porém, 10 mais 20, já que estão em série, 30. Fiz quase mudança nenhuma. Agora esses dois caras estão em paralelo. Agora eu vou fazer a resistência equivalente desses dois. 1 sobre o resistor equivalente é 1 sobre 30 mais 1 sobre 60. Futuramente eu vou te dar um macete bem poderoso para tu não precisar mais fazer essas contas. Por enquanto eu quero que tu sofra um pouquinho e exercite tua matemática básica. 30 e 60, o mínimo é 60, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Invertendo os dois lados da igualdade, fica 60 sobre 3, dá um resistor equivalente de 20. Quer dizer que eu vou poder substituir esses dois por um de 20. O de 10 vai continuar, esses dois vão virar um de 20, e aí ali embaixo tem ainda um de 90. O de 90 continuou, o de 10 continuou, e o de 30 com o de 60 em paralelo deu 20. Já está bem comigo agora. Ficou em série em cima, e em série é só somar, 10 mais 20 é 30, e em paralelo com 1 de 90. Quer dizer que o resistor equivalente vai ser 1 sobre 30 mais 1 sobre 90. Tira o mínimo, é o próprio 90, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E no final não se esqueçam de inverter as equações ou fazer a multiplicação cruzada, se preferir, né? Como escreve. 45, 22,5 ohms. Esse trambolho todo, tu pode substituir no circuito por um cara só, de 22,5 ohms, não vai mudar nada no circuito. Só para que fazer esse circuito então? Não. Eu poderia ter algum dispositivo funcionando aqui, né? Poderia ter um outro dispositivo alimentado por esse resistor. Então a gente faz um circuito complexo porque a gente precisa das partes dele. Mas se não tivesse nenhum equipamento conectado a nada, eu ia jogar essa porcaria toda fora e ia comprar um resistor de 22,5, substituir, ia dar tudo igual. Legal, aprendemos, né? Como é que a gente vimos um exemplo de como é que a gente pega uma associação mista e vai enxugando ela para ela se transformar num único resistor. Aquela coisa louca ficou isso aqui, 22,5 ohms. Aquilo é idêntico a isso. Legal. E agora vamos finalizar então com um exemplo de associação mista que envolve perguntinha. Qual é a corrente no resistor tal? Qual é a tensão no resistor tal? Vamos finalizar com esse exemplo aí. E aí, fala meu amor. Na associação em paralelo. Certo? Ótima tua colocação. Olha que legal, pessoal. Eu fiz um comentário na aula que o resistor equivalente de uma associação em paralelo tem sempre que ser menor que o menor dos resistores. Certo? Aí a colega sabiamente ficou desconfiada. Ela percebeu que tinha resistor de 10 e o meu resultado deu 22,5. Ela disse, peraí, tu não tinha me falado que o resistor equivalente era menor que o menor dos resistores? Adorei, assim que enriquece a aula. Só que eu disse para associação em paralelo. Essa é uma associação mista. Vamos conferir aquilo que eu falei nessa associação, vamos aproveitar? Esses dois aqui eram em
descendo a mão.